Alguém nos visitando pela primeira vez? Fique de pé, quem está nos visitando pela primeira vez. Temos alguém? Aqui tenho aqui a irmã, né? Eu sei que aqui está a pastora Luzia, né? Você vai ficar até o final para dar aquele aviso, né? Então, senão, se você tivesse outro compromisso, ia chamar. Então, no final, a gente vai chamar a pastora Luzia aqui, ela vai dar um aviso que os irmãos vão gostar de receber esse aviso, viu? Amém? Nós vamos meditar na palavra de Deus por alguns instantes, por alguns minutos. Eu sei que a gente tem os cultinhos das crianças, mas no dia da ceia, a gente tem por hábito deixar as crianças conosco, para que elas possam também participar do culto e já crescer sabendo como cultuar o Senhor, né? Não ficar só no cultinho, porque às vezes tem crianças que só vai para o cultinho, já tem 15 anos e não quer sair do cultinho, achando que é criança, né? Então, elas precisam também aprender a conhecer o culto ao Senhor, né? E aqui é um momento delas estarem aprendendo, os pais ensinando, falando, sendo exemplo para elas verem que os pais estão no culto, que estão orando, que estão lendo a Bíblia, que estão cantando, que estão falando com o Senhor, né? E estão também falando para elas, olha, não é assim que se faz. E aí, não é brigando, porque quando a gente briga com a criança dentro do templo, a gente não quer que ela fique na casa do Senhor, né? Elas vão interpretar que um lugar não é bom, tá certo? É só uma questão de orientação. Quando a gente orienta bem, funciona, né? Amém? Nós vamos meditar por alguns instantes na palavra do Senhor antes da ceia. E o tema desta mensagem é o dinamismo da igreja primitiva, tá? Na verdade, a igreja primitiva, ela tem uma realidade da operação sobrenatural de Deus, né? E aí nós vamos ver alguns textos no livro de Atos. Esta mensagem, ela tem bases tão somente no livro de Atos dos Apóstolos. Durante este ano sim, ano não, eu tenho um hábito de fazer a leitura da Bíblia toda, tá? E este ano era o ano de ler a Bíblia, eu terminei de ler a Bíblia e já hoje terminei de ler o livro de Atos novamente. Tem algumas pessoas que quando tem um despertamento de Deus, estas pessoas elas vão para o livro de Atos e começam a ler Atos e lê. Tem pessoas que leem 10 vezes, 20 vezes o livro de Atos, porque ali é a origem de tudo, tá? A gente sabe, meus queridos, que Deus é o mesmo. Deus é o Deus de ontem para nós, né? Porque Ele não tem passado, mas é o Deus de ontem, é o Deus de hoje e o Deus de eternamente, o Deus de amanhã. Para Ele não tem nem ontem e não tem amanhã. É o mesmo Deus, a sua operação. Não há uma distinção do Deus do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Não há uma diferença de Deus entre antes de Jesus Cristo e depois de Jesus Cristo. Não há uma diferença de Deus, né? Na antiguidade e um Deus hoje. É o mesmo Deus. Então, nós não podemos nunca, em momento algum, estar prendendo ou fechando um conceito a respeito de Deus, que Ele fez algo ali no passado e não faz hoje. É o mesmo Deus que opera coisas grandiosas. É o mesmo Deus. Agora, também nós podemos dizer que o Deus que fez nascer a igreja primitiva é o mesmo Deus que opera hoje. O Espírito Santo que foi derramado no dia de Pentecostes é o mesmo Espírito Santo hoje. Não mudou nada. Algumas pessoas têm uma ideia de dizer, não, isso só acontecia lá no começo, ou lá no passado, não acontece mais. O que não acontece é aquilo que não está alinhado com o projeto ou com a vontade de Deus. Isso não pode acontecer, tá? Mas, estando alinhado com a vontade de Deus, com o projeto de Deus, coisas grandiosas, elas sempre estarão presentes. E as sobrenaturais também. A igreja não é uma instituição meramente
documental ou de legislação, de legalidade, tá? Mas a igreja é um organismo vivo que faz existir o que não existe através da graça de Deus. E a gente tem que, a partir quando nós ampliamos o nosso entendimento do que é Deus, de quem é Deus e da operação do seu Espírito Santo, então nós começamos a avançar mais e mais e poder sermos agraciados em contemplar as maravilhas de Deus. Tem pessoas que elas têm um objetivo de que Deus não opera mais, que Ele não cura, que Ele não ressuscita o morto, que Ele não tira um câncer de uma pessoa. Então, esta pessoa crê em Jesus Cristo, vai para o céu? Vai, porque nada de que a gente pensa de forma paralela, tá? Ela é capaz de barrar a nossa salvação se nós temos a experiência de ter Jesus Cristo em nossas vidas. Se eu recebi Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, e foi um receber sincero e trouxe mudança, vai me levar ao céu. Mas muitas vezes nós perdemos oportunidades porque a nossa fé se limita a uma acreditação de algo muito humanista ou até materialista, tá? Como os saduceus foram no passado, muitas vezes temos dentro da igreja os neo-saduceus. Tem pessoas que não acreditam em anjo, apesar de outras acreditar demais em anjo e dar muita crença ou credibilidade a anjo, são os riscos, né? E tem pessoas que também têm muita dificuldade de crer na operação do poder de Deus nos dias de hoje. Então são uma espécie de neo-saduceus, tá? Que Paulo fala a respeito deles. Mas vamos perceber, lendo a palavra de Deus, que Deus é o mesmo que operou na igreja primitiva e está nesses dias operando nas nossas igrejas. Misericórdia. Bando de saduceu, é? Não acreditam que Deus pode operar, né? Mas Deus, Ele pode e opera nos dias de hoje. Melhorou uma coisinha, né? Eu não quero induzir ninguém, porque às vezes a indução não serve para nada. Mas o experimentar do Espírito Santo é algo que mexe com a nossa vida. Amém? Atos 8, 26 a 29, nós encontramos a palavra do Senhor e isso demonstra uma igreja dinâmica, uma igreja que nasce, uma igreja que se movimenta, uma igreja viva. Então, quando você abre a sua palavra em Atos 8, 26, 29, diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Então preste bem atenção, lendo aqui esse primeiro versículo, é que um anjo disse a Filipe. Filipe não era um dos apóstolos. Filipe era um discípulo de Jesus e aqui nesse momento da história ele era um diácono. E nós vamos descobrir mais na frente que ele se tornou um evangelista, né? Mas, então aqui diz assim, um anjo do Senhor disse a Filipe. E quando fala, não fala meias palavras. Quando Deus se manifesta e fala comigo e fala com você, Ele não fala com meias palavras, que deixa dúvida. Ele fala em sentido completo, sem sombra e variação de dúvida. E Ele diz, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco, etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe:
aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. E o Espírito. Note que nós lemos no primeiro versículo 26, um anjo disse a Filipe. No verso 29, a palavra de Deus diz que o Espírito disse a Filipe. Esse Espírito é o Espírito Santo. E aí nós podemos entender que Deus age de formas diferentes. E quando você pergunta qual a diferença em um anjo falar e o Espírito falar? Ora, o anjo fala de fora para dentro, como uma pessoa fala com outra. Quando alguém fala com outro, assim fala também o anjo. O anjo nunca fala na nossa mente, um anjo nunca vai falar no nosso coração, um anjo nunca vai falar no nosso espírito, porque ele não tem a capacidade de estar dentro de nós. Diferentemente do Espírito Santo, que no caso de Filipe, já tinha o Espírito Santo falou dentro dele. Aqui já foi uma manifestação de quem tem a presença do Espírito Santo. Ora, se o Espírito Santo é Deus, se comunica, fala, e ele está dentro de mim, então posso ter a certeza absoluta de que ele vai falar comigo, de que ele vai manifestar sua vontade. Não é uma coisa trivial, não é uma coisa assim que a gente possa dizer, não, é coincidência, ou alguém telefonou, alguém mandou um recado. Não é assim, é direto. O Espírito Santo fala comigo, com você, diretamente. A questão é parar para ouvir o Espírito Santo, o que nós muitas vezes temos tido dificuldade para isso. Mas ele chegou para Filipe e disse, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então note que na igreja do Senhor Jesus Cristo, e quando a gente fala igreja, não é um templo, não é uma denominação, mas são as pessoas que têm um encontro com Deus e carregam e passam a ser o templo do Espírito Santo, o templo de Deus, o santuário do Deus Altíssimo. Então estas pessoas trazem em si a presença do Espírito Santo. Não sei por qual razão, ora Deus fala, conforme nós vimos, através de um anjo, ora pelo seu Espírito Santo. Mas Deus tem suas razões, Ele é soberano, Ele é Senhor. Mas uma coisa é certa, Ele se comunica com aqueles que abrem os seus ouvidos para ouvi-lo. Nós encontramos muitas vezes pessoas que acreditam até que Deus existe, mas não acreditam que Deus pode falar com alguém. E outros dizem que ficou, a Bíblia é o livro de referência. A palavra de Deus para a salvação está aqui. Não precisamos de nenhuma outra palavra para a salvação, viu? Está tudo aqui. Mas cada um de nós tem um modo de vida, tem um plano de Deus estabelecido individualmente. Então ele vai falar com um individualmente. Porque a palavra de púlpito, que também é a palavra de Deus, não é de particular interpretação. É para que a igreja seja edificada, para que a igreja seja exortada, para que a igreja avance, para que a igreja se aproxime de Deus. É para isso que funciona. Aí nós vamos encontrar uma outra misteriosa presença de Deus, quando nós passamos do capítulo 8 para o capítulo 9. Aqui o que resultou no capítulo 8 foi que aquele etíope teve um encontro com Jesus Cristo, foi batizado e seguiu seu caminho. Porque nós não conseguimos levar alguém para Jesus Cristo se não for por intermédio do Espírito Santo. Você pode treinar, você pode ter um conhecimento bíblico, você pode ter uma facilidade com as palavras, você pode ter um domínio linguístico, você pode ser envolvente na comunicação, isso apenas convence, mas não transforma. Só quem muda o ser humano é o Espírito Santo, é só Ele quem muda. Quando nós continuamos errando, é porque o Espírito Santo ainda não entrou na nossa vida.
Porque quando o Espírito Santo entra na nossa vida, problemas tem, dificuldades aparecem, lutas vêm, tribulações muitas, mas nós não pensamos em desistir da caminhada. Por quê? Porque o Espírito Santo está na gente. É uma grande diferença, né? Amém? E aqui no capítulo 9, versos 10 a 17, encontramos algo extraordinário. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Tá? Quando nós lemos os evangelhos, a palavra de Deus diz que ide por todo mundo, fazei discípulos. Aqui já numa cidade chamada Damasco, já tinha um discípulo, porque ele foi alcançado pela palavra de Deus, já por intermédio de alguém que chegou até ele. Não diz aqui quem é, mas não é em Jerusalém. Não está na região onde Jesus Cristo estava ministrando, operando. Já era em Damasco, na cidade para onde Paulo estava indo. Mas aqui diz a palavra de Deus que lá estava um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão. Aqui não são os apóstolos, não são os diáconos, mas um discípulo de Jesus, como qualquer um de nós. E ele diz: eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E aqui Deus, nesta visão, falando com Ananias, numa conversa, tá? Em que lá em Joel e Atos 2 diz que os vossos jovens terão visões. E aqui está Ananias, um discípulo, tendo uma visão. E esta visão é dizendo: vá à casa de Judas. E ainda tem mais. Numa visão, o homem, e ele está orando, versículo 11. Numa visão, versículo 12, vi um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. E interessante que Deus falando aqui com Ananias, em visão, também diz que Paulo, no momento em que já está orando, Paulo mal caiu no chão, mal viu a voz, chegou arrastado para Damasco. Ele ia com fúria, mas chegou arrastado, sem enxergar, mas estava orando e já estava tendo uma visão. E nós, hoje, 5 anos de igreja, 10 anos de convertido, qual é a visão que Deus tem mostrado para nós? O que você tem visto? Palavras? Só leitura? Só reclamação? Pessoas dizem que não vão mais para uma igreja A, ou igreja B, igreja C, porque ali tem muita confusão. Eu quero saber, neste planeta Terra, qual é o lugar que tem gente que não tem confusão. Me diga, que eu quero ir para lá. Não, vou não, porque aí quem vai fazer confusão lá sou eu, vou atrapalhar, né? Mas aqui então está numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Ananias, conversando com Deus, disse: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E era verdade. E estava a caminho para lá, para matar e para prender os discípulos de Jesus. Ele chegou aqui, olha, continua, com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa,
impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que ele apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Então, Paulo não precisou ser batizado nas águas, não precisou ainda ter levantado a mão, mas já estava tendo uma visão. Porque a visão de Deus, a glória de Deus, ela não se limita aos nossos conceitos humanos, às nossas vontades. Ele é sublime, Ele é Senhor, Ele é soberano. Ele está acima de tudo. E Ele pode fazer grandes coisas. E Ele não faz. Eu vi uma pessoa chegar para mim e dizer assim: Laércio, nós precisamos orar, mas temos que agir. Eu digo, nós temos que agir mediante a autorização de Deus nas nossas vidas. Nós não podemos agir pela nossa própria força. Às vezes nós queremos orar e queremos impor que se cumpra através da nossa vontade, porque nós oramos. E não funciona assim. Nós temos que aprender a ter a humildade, nós temos que aprender a ter a paciência, mas nós temos que aprender a ter a perseverança e a fé naquilo que nós queremos alcançar diante de Deus. E saber que Deus fala conosco. Atos 10, de 1 a 6, diz algo muito interessante. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão, viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. O anjo chega para Cornélio. Cornélio nunca tinha participado do ensino judaico, mas ele sabia que existia um Deus. Ele tinha ouvido de alguma forma a respeito desse Deus. E ele orava a esse Deus. Ele orava ao Deus Todo-Poderoso. Quando nós buscamos a Deus, ainda que nós busquemos de forma errada, por ignorância, Deus sabe o desejo do nosso coração. Às vezes nós queremos ser certinhos demais para chegar a Deus. Nós criticamos as pessoas. Nós criticamos aqueles que oram, aqueles que buscam. Nós criticamos pessoas que dão glória a Deus. Tem que ser no silêncio, né? Nós criticamos que falta, o meu ouvido fica doendo, mas não é assim que funciona. Deus olha o que está no coração do homem em relação a Ele, Deus. Essa é a grande diferença. E Cornélio tinha um coração quebrantado na presença de Deus. Razão porque Deus olhou para aquele homem, porque Deus conhece todos os seres humanos. E sabe de uma coisa? Deus envia um anjo, e que de uma forma resplandecente se apresenta a ele, e diz assim: olha, as tuas esmolas e as tuas orações são ouvidas, né? Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. E ele continua dizendo, o anjo: manda alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o cortador de couro, que fica perto do mar. Então, olha, ainda mais o anjo chega e traz uma conversa. E aí é que faz a diferença. Porque quando Deus se manifesta, há um propósito de Deus naquela realização, não é qualquer coisa. A grande diferença é que muitas pessoas estão sendo iludidas, elas estão indo no caminho errado por causa de pseudovisões para agradar o ego da pessoa. E todo o projeto de Deus,
em que ele manifesta a sua glória, em que ele se comunica, em que age no sobrenatural, é para alcançar um coração e fazer esse coração de pedra se tornar um coração de carne, ou seja, transformar a natureza do ser humano. Ele só age nessa intenção. Deus não age simplesmente por agir, porque diz, não, quero fazer alguma coisa diferente aqui na terra. Deus não tem essa intenção, a intenção dele é transformar o homem. E é por isso que ele demonstra isso na sua palavra, e é por isso que ele começou a tratar de Cornélio. Cornélio queria ser transformado, precisava alguém anunciar a verdade. Mas seu coração já era um solo fértil. Tanto é que, continuando no mesmo 10, no 19, enquanto Pedro estava pensando na visão, porque Pedro já, antes na hora que ia almoçar, estava esperando terminar de cozinhar o feijão, ele sobe e começa a buscar a presença de Deus, e Deus vai e fala para ele assim, manda um monte de animais, e ele se espanta com aquela visão, e Deus ainda diz assim, mata e come, né? Deus me livre. Ele disse assim, vou comer isso não, isso é impuro. Deus disse aquilo que Deus, não diga ao homem que é impuro aquilo que Deus purificou, porque Deus é soberano. Quem faz diferença, quem tem preconceitos e barreiras, somos nós. Nós é que fazemos essa diferença. Eu gosto de comer carne de porco, se você não gosta, fico tranquilo, você não come, eu como. Tá? E Pedro teve que engolir essa. Aí diz aqui, enquanto Pedro ainda estava pensando nesta visão, o Espírito lhe disse, Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. É uma comunicação diferente. Não é uma comunicação feita por WhatsApp, nem por Facebook, Instagram, Telegram, seja lá o que for. É uma comunicação dentro de nós que só Deus tem poder para fazer isso. Não é uma comunicação externa, mas é uma comunicação interna, que são aqueles que abrem o seu coração. O que é que acontece hoje? É que nós estamos perdidos com muitas coisas dessa terra. Nós temos muitas responsabilidades, nós nos envolvemos com muitos problemas, com muitas questões, com muitos interesses laterais, e esquecemos do que é principal. Um relacionamento mais estreito com Deus, porque Deus quer um relacionamento estreito com a gente. O que Ele faz é com Ele, mas a partir de um relacionamento estreito com Ele, Ele fala conosco, Ele se manifesta, Ele faz aquilo que Ele quer através das nossas vidas, e nós não nos importamos com o que pensam os outros. E Atos 12, 2, 5, 8. Quando a gente foi começar esse trabalho aqui, eu estava lá na Parquelândia, e surgiu no coração da gente estar aqui. Então 2 irmãs tiveram sonho comigo. Disse, Laércio, eu te vi cheio de lama. A outra, Laércio, para onde Deus está te mandando, é muita lama. Eu digo, não tem problema. Se tem lama, é sinal que Ele está me mandando para eu me encher de lama também. Mas quando Deus nos chama para fazer o trabalho dele, não é para a gente ficar confortável e receber, tá, aquele cuidado, os irmãos preocupados. Tem pessoas que ficam se culpando ou tristes porque o fato de estar dizendo sim a Deus, as pessoas têm que reconhecer esse sim de Deus e ficarem todas ali para fazer. Grande engano. Nós estamos aqui porque nós servimos ao Senhor. Quer nos tratem bem, quer nos tratem mal. Nossa responsabilidade e o nosso negócio é com o Senhor. Então, quando você vai evangelizar alguém, você vai falar da palavra de Deus para alguém, quando você diz, eis-me aqui, Senhor, muitos vão dizer, você, e começam a falar mal de você, começam a te criticar, e começam a virar as costas. Isso não é problema seu. O seu problema é ouvir a voz de Deus e ser bênção.
Nós não somos aqui a mão do juízo de Deus, não. Porque muitos aqui querem ser a mão do juízo de Deus, né? Eu quero é que o mundo caia sobre aquele que não ouvia a palavra do Senhor. Não é assim que funciona. Nós temos que estar com a vontade de Deus ali em nosso coração e seguirmos. Não importa se vão virar as costas, se as coisas não vão ser do nosso jeito. Às vezes Deus fala ao nosso coração e a gente fica fantasiando, sabe? A gente fantasia o céu na terra. O céu nunca vai ser na terra. Tem muita gente querendo achar que o céu vai ser na terra. Eu quero ter o meu lugarzinho ali no interior, uma casa com minha criação de peixe. Eu quero ter muitas árvores. Eu quero viver na tranquilidade, com a minha aposentadoria de R$ 25.000 por mês. Você nunca vai ter paz nesta terra desta forma, porque esta terra é um lugar de maldição. O céu é em outro lugar, não é aqui. Então não adianta você achar e ficar procurando trabalhar feito um doido, deixar de ir à igreja para querer economizar, fazer grandes coisas, achando que no futuro você vai ter paz. No futuro a gente tem uma cruz no cemitério que o pessoal coloca. Mas nós temos que andar com o Senhor, né? E o Senhor vai tocar o nosso coração para a gente ser instrumento. Quantas pessoas eu já vi e eu fico admirado e eu louvo ao Senhor, cada um o Senhor age da maneira que Ele quer, viu? Ninguém fica constrangido. Mas tem pessoa que vai na sua bicicletinha aqui, vai ali, quando menos espera a volta, aí diz, o Senhor mandou entregar uma palavra. Aí entrega a palavra, a pessoa nunca viu na vida dele, depois vai embora. Esse é um Deus extraordinário. É um Deus maravilhoso. Ele é vivo, Ele é real, Ele conhece todas as coisas. E quando nós estamos nas mãos dEle, Ele age através da gente, né? Então, quando nós encontramos aqui Atos 12, 5-8, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, presos com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias, e Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, ponha a capa e siga-me. O anjo falando com Pedro. O anjo fala. O anjo não é para ser adorado. Não é quando ele diz, o anjo do Senhor entrou ali, glória a Deus. Não, ninguém precisa dar glória a Deus por causa de anjo. Nós damos glória a Deus por causa do nosso Senhor Jesus Cristo, que triunfou entre tudo, né? Venceu a morte e é Senhor absoluto. A Ele nós damos glória a Deus. Mas há manifestação de Deus através de seus anjos. Ele envia nessa terra. Nós não fazemos doutrina de anjos. Nós não estamos aqui para pregar sobre anjos. Porque quando você encontra na Bíblia alguém querendo se ajoelhar diante do anjo, João querendo se ajoelhar diante do anjo, lá está em Apocalipse, ele diz, não faça isso, que eu sou igual a ti aqui, nós estamos lutando pela mesma coisa. Tu da tua maneira e eu da minha, tu na tua dimensão e eu na minha, mas nós estamos lutando pela mesma coisa, somos iguais na missão. Não é? Mas a gente precisa entender que nunca estamos só. Nunca estamos só. Atos 13, 1-3, diz que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé era profeta, né? Simeão, chamado Níger. Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca. E Saulo. Saulo estava aqui já no meio desse pessoal. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Não foi que ninguém que olhou assim, vou ver quem é o mais capaz. É ruim porque a gente tem uma visão muito limitada. Às vezes a gente olha para as pessoas e diz, eu vou olhar aqui quem é o que
mas é desenrolado para fazer isso aqui. Esse é o nosso problema, esse é o meu problema. É que às vezes a gente quer a nossa maneira, e não a maneira de Deus. Mas é que, olha, enquanto isso adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E colocou nessa ordem, Barnabé e Saulo. Não foi Saulo e Barnabé, não. Chama primeiro sempre que tem mais experiência. E aqui então, chamou os dois. Se Saulo sobressaiu, não foi porque Saulo quis sobressair. É porque o escritor aqui, que nos deixou esta raridade, esta preciosidade da palavra de Deus, não podia estar em dois lugares, onde depois Barnabé foi, com João Marcos, e também acompanhar Paulo e Silas. Mas eram homens de Deus, e o que a gente percebe é que aqui o Espírito Santo vai falando, assim como o Espírito Santo fala com você muitas vezes, para você fazer algo e você diz assim, eu não tenho capacidade, eu não vou fazer, eu já fiz, não deu certo. Mas olha, quando o Espírito Santo fala com você, ele fala aí dentro e você sabe que é a voz de Deus, e você foge. E quando a gente foge, a gente esfria na fé, a gente fraqueja, porque a gente está deixando de atender ao chamado do Senhor. E a gente paga um preço por isso. Não é porque Deus quer nos castigar, é porque o nosso distanciamento de Deus nos leva a sofrermos as consequências. Sabe o que aconteceu com Jonas? Foi desobedecer a Deus e quem estava perto dele pagou o pato, pagou o preço. Esse coitado não tinha nada a ver com a história de Jonas, mas perdeu a embarcação, perdeu o que estava dentro do barco, perdeu tudo. E quase que vão para o beleléu também, quase que morrem, porque estavam com uma pessoa que estava distante de Deus. Sabe o que aconteceu na embarcação que Paulo estava? 200 e tantos homens. Nenhum morreu, porque estavam na embarcação que tinha um homem de Deus obediente à palavra dele, que estava ali fazendo a vontade do Senhor. Estava com ele Aristarco também acompanhando. Não tinha nada com o peixe, mas estava ali para ajudar. Então note que há uma grande diferença. Quando você está perto de alguém que vive uma sinceridade com Deus, e não estou falando de pastor, viu? Não é isso não. Porque tem irmãos que você se aproxima dele, e a glória de Deus reflete nele e você, olha, recebe. Agora cá para nós, tem alguns que, quando a gente se aproxima, parece que tem uma carga de trevas, né? É porque precisa de conserto com Deus, né? Não estou querendo dizer que não é de Deus não, mas está errado. É Jonas. É Jonas. Então aqui diz, o Espírito Santo falando, esse Espírito Santo que vem falando aqui no livro de Atos é o mesmo de hoje, está aqui presente, está na tua vida. Então escute, deixei de falar com você. Nós estamos às vezes cansados de vir aqui, todo domingo eu vou ali, é aquelas mesmas músicas. Aquele pregador, todo o tempo ali. Aí você fica cansado. Você precisa entender que você vem aqui porque há um negócio entre você e Deus. Você não vem aqui. Você não vem aqui atrás de receber a resposta para um problema que está acontecendo na tua vida que você foi culpado, você causou. Você se precipitou, não consultou a Deus. Muita gente corre atrás de Deus para isso, para resolver seus problemas. E não é por isso, não é assim que Deus fala. A palavra de Deus, para todo e qualquer aquele que entram nos púlpitos em busca de algo, para massagear o seu ego, é esta: arrependa-se e converta-se. Esta é a palavra.
Nós não estamos aqui. Tem pessoas pregando dizendo que você vai ser muito feliz aqui. Como é que você pode ser feliz aqui se daqui um dia você tem a notícia de que um parente teu próximo morreu? Enquanto você está vendo quantas coisas, às vezes eu fico me lembrando, quantas pessoas que já me deixaram, que eu gostava tanto, uma tia, um pai, uma mãe, quantos parentes, não é? E a gente ainda correndo atrás, eu quero ir para a igreja porque eu quero ser feliz. Não, vai para a igreja porque você quer ouvir a voz de Deus. E o Espírito Santo se manifestar na sua vida. E fazer de você uma nova criatura. E deixar você sereno para as circunstâncias que vêm. Para as batalhas que aparecem. Para as insônias que vão surgir. Para as provocações de pecado que nos rodeia todo dia. Este infeliz de Satanás todo dia perturba a gente. Mas a gente tem que ter uma cara de sem vergonha e dizer todo dia para o Senhor: tem misericórdia de mim, não me deixe cair. Eu não tenho mais... se eu fosse ter vergonha, pronto, eu não falava mais com Deus. Tanta vergonha, né? Mas eu sou sem vergonha para Ele. Atos 16, 6-9. Paulo e seus companheiros viajaram da região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Se você chegasse, eu queria até pregar ali, mas não deu para eu pregar, fui proibido, foi coisa de Satanás. Nem sempre. Nem sempre. Se alinhe com o Espírito Santo. Porque às vezes o Espírito Santo diz, fica calado. Às vezes fala, não é? Então, tem que estar aqui com o ouvido bem atentozinho, viu? E diz aqui que o Espírito Santo, né, impediu, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra. Se fosse alguém dizendo isso numa mensagem, eu dizia, isso não foi o Espírito Santo não, foi o demônio. Porque não entende os mistérios e a profundeza de Deus. Mas quando a gente está ajustado com Ele, as coisas funcionam. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus acho que é uma das poucas expressões que chama Espírito de Jesus, né? Mas é o Espírito Santo, viu? Que é o mesmo, né? Mas o Espírito de Jesus os impediu de entrar de novo naquela cidade, né? Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Agora Deus vai falar com Paulo. E diz, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajuda-nos. Ajude-nos. Muitas vezes, Deus pode te levantar na madrugada e vem ao teu coração alguém que é para você começar a orar por ela, dobrar o joelho e dizer, Senhor, tem misericórdia da pessoa. Não é para você pegar o microfone e estar dizendo, eu, nesta madrugada, tive uma revelação assim, 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 e falei, então, a pessoa fulana de tal, orei por ela. Não é para isso. Mas é para que você cumpra a vontade de Deus no mistério e no oculto de Deus, e vá desenvolvendo. Mas aqui durante a noite Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. É quando nós precisamos deixar Deus agir em nós. Não está preocupado com o que as pessoas falam ou deixam de falar. Nós temos que ter uma preocupação de dar um bom testemunho de quem nós somos em Cristo. Mas não ficar preocupado em ter a aprovação de quem quer que seja. Muitas vezes estamos deixando de fazer
a vontade de Deus porque esperamos a aprovação de homens. Cuidado com isso. Não coloque, não nivele esta situação. Você não precisa de aprovação de homem nenhum para fazer a vontade de Deus. E aquilo que Ele chama para você fazer. Mas por outro lado, você precisa relacionamento com Deus para que Ele fale com você. Amém? Estamos caminhando para o final. Atos 18, 9 a 10. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Disse para Paulo isso aqui. Em outras ocasiões, preste bem atenção, Paulo, pregando a palavra, foi apedrejado, foi chicoteado, assim como os outros apóstolos, né? Tiago foi decapitado. Então note, mas cada um tem o seu momento e o seu papel no plano de Deus, no projeto de Deus. E aqui Deus está falando para Paulo: continue falando, né? E não fique calado. Ele diz: não tenha medo. A igreja precisa experimentar esse relacionamento com Deus. Amém? Nós estamos muito presos a outras coisas. Muito. E precisamos ser libertos delas. 1 Coríntios 2, 9 e 16, só lendo esse texto. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. 1 Coríntios 2, 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ame a Deus. Ame a Deus. Não exija de Deus. Há uma grande diferença. Ame a Deus, mas não exija de Deus, porque Deus sabe o que deve fazer por você. E ele continua: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Por que que Paulo está falando isso? É porque há uma diferença? Não, mas é porque há uma dimensão de atuação da Trindade, do poder divino, em que Deus está no seu trono e o próprio Deus está na terra, que é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, que é Espírito invisível ao olho humano, está agindo, mas diz que ele conhece todas as coisas e conhece tudo sobre Deus. Se você quer saber algo mais sobre Deus, pergunte ao Espírito Santo. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Não é carro nem casa não, viu? É uma vida eterna. É um relacionamento eterno. É algo que está além do que a nossa mente é capaz de fazer, projetar, porque é muito maior. Mas não é as coisas daqui. Não, Deus me deu um carro, aí no outro dia um desses meninos passa um prego no carro, você sai com ódio de todo mundo porque passaram um prego no teu carro. E que Deus foi esse que deu um carro para você e deu outro prego, né? Então não vamos por esse caminho não. Eu sei que Deus dá carro.
Porque tem servos dele prezando de carro para levar outros para a obra. Deus faz o que ele quer, mas isso é específico. Delas também falamos não com palavras, versículo 13, não palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quer conhecer realmente a vontade de Deus? Leia a Bíblia, leia e conheça a Bíblia, e vá buscar um ensinamento pelo Espírito Santo, que ele não vai ensinar diferente do que está aqui, não. Ele vai ensinar o que está aqui para nós. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. É claro que vem do Espírito Santo é algo extraordinário. Deixar, muitas vezes, uma vida tranquila, para se largar para o outro lado do planeta, para viver de fé, é uma coisa meio maluca para todos nós. Eu mesmo tenho dificuldade disso aí. Um colega meu, muito com uma estabilidade no emprego público e já próximo de se aposentar, ele disse, eu estou largando tudo. Eu digo, você está louco, você pode continuar fazendo a vontade de Deus, pregando, foi aberta uma porta no seu trabalho para você pregar, mas Deus está me incomodando que eu tenho que largar tudo e ser pastor. Foi o que aconteceu. Para a gente muitas vezes é loucura aos nossos olhos, né? Mas a gente não pode se meter nessa história porque ninguém se mete nas histórias de Deus. A gente só escuta e glorifica o nome dele, né? Então, quando o teu filho, alguém disser assim, eu tô indo, para onde? Eu estou indo fazer a vontade de Deus, chore, mas de glória a Deus, né? Porque às vezes a gente quer o filho médico, doutor, quer o filho advogado, famoso, e Deus quer outra coisa. Aí a gente chora, como pai e mãe, não tem problema não, chorar, mas vai e faça a vontade do Senhor. Amém? Então, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor, de Jesus, né? Para que eu possa instruí-lo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Se temos a mente de Cristo, podemos experimentar a mesma realidade que a igreja do primeiro momento viveu. Nós não podemos ser apenas uma pessoa que vem à igreja para o culto, olha, se faltou um irmão, ore por ele. Ou que alguém veio com a mesma roupa, ou que eu vim com um cinto marrom e um sapato preto, porque a mulher não colocou o cinto preto. Aí eu vi, ninguém vai olhar, porque isso não tem que se preocupar, né? A irmã, todo mundo se preocupado com a irmã, porque ela vem ali, parece um general, né? Mas glória a Deus. Louvado seja o Senhor, porque não estamos importados aqui com o que vamos pensar. Nós temos que entender que nós estamos aqui por causa do amor de Deus por nós. E temos que transmitir esse amor, né? Amém? Então nós podemos experimentar a mesma realidade da igreja primitiva, conforme registrado no Atos dos Apóstolos. Mas o primeiro passo para esta manifestação é ter a mente de Cristo. E este passo é preciso vir com arrependimento, confissão de pecado, reconhecimento de Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida e entrega total da sua vida a Ele. Não é metade não, viu? Não adianta você entregar a metade. Eu vou entregar só uma parte e a outra não. É total. Amém? Então que Deus nos abençoe. Faça uma oração, feche seus olhos. Deixa o Espírito Santo ministrar mais um pouquinho aí dentro do seu coração. Porque Ele sabe melhor do que ninguém do que você está precisando.
Não pense em desistir da caminhada, viu? Vai aparecer mais pedras, mais choro, vai aparecer mais dores, mas nem pense em desistir da caminhada. Porque quem vai com aqueles que têm o Espírito Santo é o Deus Todo-Poderoso, viu? Ele não vai tirar as pedras do teu caminho, mas Ele vai te fortalecer no caminho. Amém? Faça.